bem? Então hoje a gente vai falar sobre os povos da Mesopotâmia. A gente começa agora uma série de aulas que tratam daquilo que a gente chama de Antiguidade Oriental. Depois disso a gente fala da Antiguidade Clássica, que é os famosos gregos e romanos. Então, vamos lá. Antiguidade Oriental. A gente vai falar de quem? Das primeiras civilizações que surgiram na região da Mesopotâmia. Que civilizações são essas? Sumérios, acádios, babilônios, assírios, caldeus, muita gente. Você precisa saber todos esses de cor? Não precisa. Não é necessário saber tudo isso de cor. Mas é bom você ter uma ideia de que povos existiram lá. Como era uma região muito procurada, acabou que um povo acabou dominando o outro e assim foi passando de uma nação para outra nessa região. E nessa região que hoje a maior parte dela está no Iraque, para você ter uma ideia de como essa região foi muito povoada, tem por volta de 10 mil sítios arqueológicos nessa região lá. Só no Iraque tem 10 mil. 10 mil, imagina. Sítio arqueológico é quando você encontra alguma ruína ou algum pedaço dessas civilizações e você consegue escavar, você consegue descobrir essas informações sobre esses povos. Então imagina a riqueza desse pedaço de terra no mundo. Então nessa região nasceram as primeiras grandes civilizações. Antes de começar, a gente tem que se perguntar, ora, o que é civilização? Porque a gente pode imaginar que civilização naquela ideia de selvagens versus civilizados. E não é isso que a gente está falando, não é disso que se trata. Não é uma ideia de um conceito de superioridade. O que a gente tem em mente aqui é uma certa forma de se organizar. É uma forma específica, própria de organização, que inclui o quê? O aparecimento das cidades, sistemas de registro e de escrita, formação de alguma forma de Estado, mas Estado você pensando aqui uma espécie de poder centralizado, digamos assim. Porque o Estado pode fazer a gente pensar no que a gente tem hoje. E isso absolutamente não é do que a gente está falando aqui agora. Nos povos da Mesopotâmia, as primeiras civilizações, não é disso que se trata. E além disso, o que mais que você percebe nesses povos que a gente chama de civilizados, que são civilizações, é que você tem um aprofundamento das divisões sociais, dos grupos sociais. Então por que quem está chamando aqui de primeiras civilizações? Quer dizer que antes não tinha? Não tinha civilização. Quer dizer o quê? Tinham humanos, muitos humanos, que tinham história. Só que quando eles se agrupam de uma determinada maneira, quando começa a surgir cidade, vai surgir o registro escrito, os grupos sociais começam a se acentuar, fica mais nítido esses grupos. Quando isso acontece, isso é uma civilização. E as primeiras estão nessa região, na Mesopotâmia. Fácil, não é? Então não vai pensar que, nossa, antes disso aqui isso tinha selvagem. Não é disso que se trata. Então veja, as aldeias e as primeiras cidades. Quando é que o homem começa a se organizar de modo que ele pare de andar de um lado para outro como nômade e se transforme numa comunidade um pouco mais estável, fixa numa região? Ora, isso aí tem a ver lá com a nossa história enquanto ser humano, a nossa história de espécie quase, em que lá no Neolítico, quer dizer, um período que a gente costuma chamar até de pré-história, a gente já falou sobre isso na última aula, os problemas de chamar de pré-história, mas nesse período vai chegar um momento em que a gente vai, ao invés de andar por aí, a gente vai ficar fixo num território. Ao invés de ficar a todo momento procurando novos alimentos, nova fonte de água, tudo isso, se deslocando de um lado para outro, vai chegar um momento que a gente vai parar. A gente vai ficar fixo num território. A gente chama isso até da Revolução Neolítica, porque quando a gente decide deixar de ser nômade para se estabilizar num pedaço de terra, isso faz muita diferença. Por quê? Que diferença faz? Em primeiro lugar, você vai começar a ter maior oferta de alimentos. Porque, claro, se você se estabeleceu,
É porque você começou de alguma maneira a ter uma maneira de ter formas de ter comida. Você arranjou um jeito, nós vamos morrer de fome. E é evidente que se nós estamos aqui hoje, em 2020, é porque essas primeiras civilizações deram certo. Senão a gente nem estaria aqui, teria sido extinto. Mas deu certo. Então quer dizer que eles deram um jeito de produzir mais comida. A gente vai falar disso. Foi com a criação de animais e com a agricultura. Além disso, se você para num lugar e você tem mais alimento para você, o que começa a acontecer? Imagina, a gente costuma até brincar quando o sujeito tem uma família muito numerosa, a gente fala o quê? Ih, acabou a... não tinha TV em casa, né? Ora, quer dizer o quê? Você está brincando que ele estava em casa com muito tempo livre, sem nenhum passatempo, aí o amor surgiu várias vezes, e daí muitos filhos. Então o que acontece é, quando a humanidade, alguns grupos da humanidade, começam a se deslocar e ficar quietinhos, eles param num canto, num território, além de ter maior oferta de comida, isso vai fazer com que tenha um crescimento populacional. Vai aumentar o número de pessoas numa região fixa, determinada. Ora, se você tem mais gente com mais comida, o que acontece? A vida social fica mais complexa. É claro, muito mais gente vivendo, a gente sabe que faz parte da ideia de civilização que você tenha uma certa estrutura social mais complexa, mais bem definida. Os grupos acabam, ora, tem um grupo aqui, outro grupo ali, acaba sendo mais fácil de determinar essas diferenças entre as pessoas. Isso faz com que a gente tenha, ao mesmo tempo, também uma ampliação da divisão do trabalho. Então é uma consequência da outra. Quando a gente para num pedaço de terra, a gente vai ter maior oferta de alimentos, que leva a um crescimento populacional, que vai levar a uma vida social mais complexa. E ela mais complexa por quê? Porque ela tem uma divisão do trabalho mais sofisticada. Então veja, por isso que é uma civilização, por isso que é um momento diferente na história da humanidade. A gente deixa de ser grupos nômades que andavam por aí sem se fixar em região nenhuma, para agora nós vamos organizar um modo de vida que está preso a uma determinada região geográfica. Então a gente vai começar agora a se organizar, a viver preso num pedaço de terra. E isso vai fazer com que a gente crie soluções para os problemas que a gente vai encontrar quando vive dessa maneira. Fácil. Não é difícil isso. Ora, as cidades mais antigas que a gente tem conhecimento, claro, pode ter existido outras? Pode. Mas a gente não achou nenhum vestígio, a gente não tem nenhuma fonte histórica. Então, não dá para dizer. Jericó. A Jericó, aquela da Bíblia, que tem mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo. Veja, é muito tempo. Veja, eu estou lendo aqui. Eu não tenho como saber isso de cor também. Você também não precisa saber de cor. Além de Jericó, essa acho que é a única que eu seria capaz de dizer tranquilamente. Agora as outras. A outra é Begdá, de 7.200 a.C. Você não precisa decorar isso, só que é muito interessante. A outra, Satal Huyuk. Sabe Deus se eu pronunciei isso certo. Mas, de qualquer modo, essa é uma cidade de 6.500, 6.700 a.C. Então são cidades muito antigas. A gente está falando aqui do início da nossa vida de ser humano organizada num território. É disso que a gente está falando. Esse é o grande ponto, a grande novidade dessas civilizações. E por que esses povos, essas primeiras civilizações, surgiram justamente nessa região chamada de Mesopotâmia? Veja, a gente vai olhar um mapinha aqui agora. Ora, no mapinha, a gente percebe que tem dois rios aí, não tem? Tem o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia, essa palavra significa terra entre rios. Ora, então, você já entende por que todos esses povos sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus, por que todo esse pessoal se fixou nessa região? Ora, por causa desses dois rios. Como é que você vive num lugar que não tem água? Como é que você faz?
Tem como viver? Não, não tem como viver. Um dos problemas, por exemplo, do Brasil, no Nordeste, todo ano tem problema de seca, de fome. É o quê? Falta de água. Sem água, você morre. Você não tem como produzir nenhum alimento. Você, como ser humano, se não tomar um pouco d'água, também morre. Então a água é um elemento sempre associado à vida. Se você alguma vez leu a Bíblia, você vê que a água lá, como são povos dessa região aqui, logo a gente vai falar dos hebreus, são povos que necessitam de água. Então se mencionar água, já é atrelar isso à vida. Então, por que tem povos ali? Porque ali é uma região que tem rios, que tem água, então quer dizer que é uma região fértil. Por isso que uma das características dessas primeiras civilizações é que elas são agropastoris. Ora, o que quer dizer agropastoril? Agro, o que será que quer dizer? Pessoal que faz agricultura. Pastoril, tem a ver com pastor, de ovelhas. A gente está falando de criação de animais. Então são sociedades que são essencialmente ligadas à agricultura e à criação de animais. O que faz todo sentido, porque para você se fixar num pedaço de terra, você vai ter que ter um jeito de produzir mais alimento. Foi uma das coisas que a gente acabou de falar. Então, já era de se esperar. Essas primeiras nações que a gente está falando aqui, eles têm uma forte relação com a atividade no campo e com a produção de animais, criação de animais. E isso é uma novidade para a gente. Porque até então, sem dominar a agricultura e a pecuária, a criação de animais, como é que você faz? É justamente por isso que o homem tinha essa dificuldade, o ser humano. Ele precisava passar de um canto para o outro. Agora ele está conseguindo lidar, ele cria, ele faz nascer no mesmo lugar. Com isso, ele pode começar a se estabelecer, a criar cidades. E é exatamente o que acontece. Com a produção de alimentos, com a capacidade de produzir alimentos, sem ter que caçar toda hora, sem toda hora ter que procurar algum lugar onde tem uma fruta boa, você, naquele canto, você faz nascer, você vai fazer com que, naquele lugar, mais pessoas vivam ali, fazendo com que elas parem de viver como pequenas aldeias e se juntem em cidades, com estrutura maior, mais sofisticada. E não vai achar que eles são agropastoris porque deu sorte, caiu do céu. Eles chegaram lá no rio, bum, pronto. É o que sobra para eles fazerem. Não, porque esses rios, eles têm uma certa característica. Em determinada época do ano, eles inundam os vales. E algumas regiões acabam ficando secas ali. Então veja, ao mesmo tempo que você vai ter que lidar com o fato de que vai ter inundação, depois a água sai dali, alguns lugares são secos, você faz o quê? Você vai ter que construir dique, você vai ter que construir barragem, você vai ter que construir canais de irrigação. Então veja, esses primeiros povos não são os bananões que deram sorte, por isso que eles conseguiram se formar enquanto civilização. Não, claro que não, isso é uma bobagem. Essas pessoas, elas tiveram que lidar com essas intempéries aí da região. Claro, tinha grande vantagem de ter dois rios, evidente. Isso era muito bom, muito propício ao surgimento dessas civilizações. Mas não é tudo de graça, não é estado de natureza. Eles tiveram, sim, que resolver esses problemas práticos. E sim, eles resolveram. Senão, de novo, teriam morrido de fome. Eles conseguiram. Foi justamente porque conseguiram que começaram a crescer enquanto cidades, enquanto estrutura social. E nesses primeiros povos que começam a se estruturar em cidade, com vida social mais organizada, com grupos sociais também mais distintos, o poder vai se concentrar em que grupos? Basicamente dois. A gente vai ter os sacerdotes, a parte religiosa, que sim, vai ter bastante poder. Porque além do caráter ligado à própria religião, é o sujeito que fala com os deuses, é o sujeito que cuida da minha vida após a morte, toda essa importância que é própria da religião, eles vão começar a ter até poder econômico.
por que o sacerdote vai ter poder econômico? Por um motivo muito simples. Ele começa a receber doações aos deuses. Claro, imagina, você quer fazer uma doação ao Deus X. Como é que você faz a doação para o Deus X? O Deus X está aqui na sua frente? Não está. Então você passa essa sua doação para o seu representante na terra, que é o sacerdote. Então o sacerdote, com o tempo, além daquele poder que é inerente à religião, ele vai também ganhando poder econômico. Então ele já no templo, o sacerdote se destaca. Então essas primeiras civilizações têm uma figura de poder muito forte no sacerdote. E, além disso, vai surgir o poder real. Tem muitas teorias para tentar explicar por que surge o poder real. Qual a razão de essas civilizações criarem essa figura com poder centralizado? Uma das mais fortes é que essas civilizações, elas começaram a se estruturar, a ter uma vida mais complexa. Começaram a ter maior oferta de alimentos. E você já sabe, se você por acaso tem algo a perder, você teme. Se você é um pé rapado, não tem dinheiro para nada, um miserável, você tem medo de perder alguma coisa? Claro que não. Agora, se você tem alguma coisa, algum dinheiro, algum recurso, algum bem que você pode perder, agora você teme. Então, uma das hipóteses é que, justamente porque a vida fica mais estruturada, você acaba tendo necessidade de ter, digamos, uma espécie de proteção. É meio que como se você estivesse formando um exército. E é justamente dessa estrutura, digamos, militar, que vai surgir a figura forte, que acaba se tornando o rei, o chefe desse povo. Então temos duas figuras de poder nessas civilizações, o sacerdote e o rei, bastante fortes. Além disso, a gente mencionou logo no começo que a ideia de civilização traz algumas características, é uma forma própria de se organizar. Uma dessas características é a escrita. A gente mencionou. Poxa vida, a escrita. A escrita. Muito provavelmente, é difícil dizer esse tipo de coisa, mas muito provavelmente ela não surgiu uma única vez na história da humanidade. Ela pode ter surgido mais de uma vez, algumas vezes. Mas por qual motivo surge a escrita? Muito provavelmente por causa do sacerdote, ligado à religião. Mas o que tem a ver o sacerdote com o surgimento da escrita? É fácil, imagina. A gente falou aqui que o sacerdote acabava recebendo uma grande quantidade de doações destinadas aos deuses. Os sacerdotes, com o tempo, vai percebendo que ele precisa, de alguma forma, de alguma maneira, de registrar essas doações. Ele precisa conseguir controlar isso aí, ele precisa fazer uma contabilidade disso. Por causa dessa necessidade, ele vai começar a encontrar maneiras de registrar isso. E é assim que acabou surgindo a escrita. A escrita, inicialmente, surge como? Ela vai ser pictográfica. O que quer dizer pictográfica? Pensa em picture, fotografia. O que é uma linguagem pictográfica? Se ele quisesse mencionar, temos um boi. Como é que ele escreve isso? Ele desenha um boi. Ganhei um cavalo. Como é que ele desenha isso? Desenha um cavalo. Então, se ele quer se referir a um objeto, ele desenha esse objeto. É claro, logo você percebe que esse tipo de escrita ela é rudimentar, ela é limitada. Imagina você fazer filosofia tendo que desenhar os conceitos. Absolutamente impossível. Por isso que, logo depois do pictograma, vai surgir o ideograma. O que é o ideograma? Você quer mencionar que ganhou um pote de barro. Só que você quer explicar através da escrita que você tem um pote de barro cheio de água. Como é que você faz? Além de desenhar um pote de barro, você, coloca um pingo em cima desse pote. Isso vai significar o quê? Que esse pote de barro está cheio de água.
Então veja, qual que é a sutileza aqui dessa linguagem? Qual é a mudança? A mudança é que antes você só conseguia registrar, ó, um copo, desenha um copo. Mas se eu quiser falar um copo cheio d'água, veja, é mais que um objeto, você quer dizer um objeto e algum estado em relação a esse objeto. Aí o ideograma surge. Você vai fazer um desenho que significa não só um objeto, mas o objeto e alguma coisa em relação a esse objeto. O mandarim, que muita gente aprende hoje por causa da importância econômica da China. É uma língua muito difícil de aprender e boa parte dessa dificuldade é porque o mandarim trabalha com ideogramas. Tem milhares, aliás. Então você, além de ter todas as dificuldades de pronúncia, de sons que eles fazem que a gente não faz, toda essa dificuldade, você vai ter que decorar as sutilezas desses ideogramas. E às vezes são sutis mesmo. É um desenho com um risquinho aqui, outro com um risquinho lá, pronto. Um significa uma coisa, o outro significa outra completamente diferente. Então o ideograma dá trabalho, mas já é um modo mais sofisticado de se escrever. Você consegue falar mais coisas com um símbolo. Ora, depois dessa linguagem ideográfica, aí finalmente vai surgir a escrita fonográfica, que representa o quê? Representa os fonemas, os sons produzidos por nós. Como você tem uma certa quantidade de fonemas, de sons, você cria um símbolo, um para cada som e pronto. Depois disso você pode juntar esses sinais e produzir qualquer tipo de palavra que a gente é capaz de dizer. O alfabeto é isso. Aliás, alfabeto vem do grego. É alfa e beta. Segunda letra, primeira e segunda letra. Então essa é uma mudança importantíssima. O modo de que a gente começa a anotar a escrita agora fonográfica, através dos fonemas, amplia enormemente nossa capacidade de se comunicar. E é isso que está acontecendo nessas primeiras civilizações. Além disso, para encerrar aqui nossa primeira aula sobre a Antiguidade Oriental, os povos da Mesopotâmia, tem uma outra característica que está associada ao fato de que esses primeiros grupos humanos estão vivendo agora num determinado território fixos e tem a ver também com o fato de que a escrita agora existe. É possível registrar por escrito. O que? O direito. O direito? Sim, a lei. Os primeiros registros de conjunto de leis datam desses primeiros povos. Uma lei muito famosa, que a gente vai mostrar agora, esse desenho, essa pedra aí, chama-se Código de Hammurabi, que ela foi compilada durante o reino do babilônio Hammurabi, o rei Hammurabi. E é um achado histórico fenomenal, é uma coisa impressionante, é uma coisa linda, que eu tive o privilégio de poder ver isso pessoalmente. É uma coisa extraordinária. E o que tem aí? Veja que tem uma série de símbolos de escrita cuneiforme. Cuneiforme tem a ver com o aparelhinho lá que eles usavam para riscar a pedra. Aí. E aqui está, primeiro, um código de leis que descreve, ao contrário do que a gente costuma trabalhar hoje, que a gente descreve o conceito do crime, né? Tipo, assassinato é isso, isso e aquilo. E aí, se você, dependendo do ato que você fez, a gente enquadra esse ato específico dentro dessa lei. O Código de Hammurabi, não. Ele descreve crimes específicos. Ele não dá o conceito do crime. Ele descreve a situação. Se essa situação acontecer, vai acontecer essa pena. Por exemplo, veja que coisa bonita. Se um filho agredir seu pai com as mãos, terá sua mão cortada. Veja que coisa linda, bonita. Por exemplo, se um construtor edificar uma casa para um homem livre e essa casa cair, matando o proprietário, esse construtor também deverá ser morto. Veja, é uma lei bastante suave e agradável, que enche nosso coração de esperança. Ora, ela pode parecer até um pouco bruta, pode, mas o que está regendo isso aqui é o que a gente costuma chamar de lei de talião, que é
Lei da igualdade é olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Pode parecer que, nossa senhora, veja lá, coisa terrível. A gente está quase no reino da barbárie, mas não é. É exatamente o oposto. Por que é interessante a lei de Talião? Essa ideia de olho por olho, dente por dente. Por quê? O que você está exatamente proibindo é uma vingança sem fim. É uma lei que tenta dizer, se você cometeu um crime de magnitude 10, a sua pena vai ser de magnitude 10, não 11, não 12. Ela está justamente tentando impedir que a vida das pessoas se torne uma barbárie. O cara fez isso, então agora eu faço mais ainda. Aí o outro faz mais ainda. Daí vira uma bola de neve infinita de violência. A lei de Talião é justamente uma barreira para que isso acontecesse. É uma maneira justa, digamos assim. Você cometeu uma pena tal, vai receber uma pena equivalente. E nada além disso. Então veja, isso aqui foram os primeiros povos, as primeiras civilizações que surgem na Mesopotâmia, a terra entre rios. Fácil, não é? Então, na próxima aula, a gente dá prosseguimento a esses povos da Antiguidade Oriental. Até lá!